Boa noite, meu povo. Ao Leva o que é do Leva, tá? E esse tipo de jogo é do Leva. E ele entrou para decidir um tipo de partida contra o Oviedo que, por características, para mim era muito mais dele do que do Ferran. Eu achei curiosa a opção do Hans Flick, talvez, ou simplesmente já estava planejado, ou tinha alguma coisa física para o Lewandowski não começar jogando essa partida, mas eu achava que o normal era que começasse ele em campo, pelo que joga o adversário, que joga muito fechadinho, se esperava um Oviedo muito fechado, contra o Barcelona. As outras rotações eu entendo melhor, né? Na defesa eu entendo uma rotação, no final de semana o Araújo tinha ficado no banco, mas ele tinha jogado contra o Newcastle, hoje ele joga, o Condé começa no banco de reservas, o Pau Cubarsí, que não tinha jogado no final de semana poupado, hoje de novo começa como titular, o Christensen, que tinha sido titular, vai para o banco de reservas, existe uma rotação muito natural na defesa, que vem mantendo o nível, né? Você tem características diferentes dos defensores, mas vem mantendo o nível. O Frank de Jong, que não tinha voltado bem da data FIFA da seleção holandesa, joga contra Newcastle e Getafe. Foram dois jogos de muita armadilha, esses dois jogos. E hoje ele não joga para começar o Marc Casador. O Firmino só volta depois da próxima data FIFA. Então, claro que o Dani Olmo vai jogar a maioria dos minutos e o Gavi 5 meses fora. Então, é difícil fazer rotação entre Gavi e Pedro. Agora é impossível nesse início de temporada. Na frente, desde a volta da data FIFA, o Rafinha não começa contra o Valência pelo atraso, mas começa contra Newcastle, Getafe e hoje de novo. 3 titularidades. O Rashford não começa contra o Getafe, mas é titular nos outros 3 jogos. O Ferran não começa contra o Valência, se eu não estou enganado, né? Não, ele começa sim contra o Valência. Ele não começa contra o Newcastle. E começa hoje o Lewandowski. Não tinha começado a partida contra também a volta da data FIFA, contra o Valência, e começa hoje mais uma vez. Então, rotação para os atacantes e com o Lewandowski jogando como titular 2 desses 4 jogos. Acontece que o perfil do jogo de hoje era contra um adversário muito fechado. A gente viu no primeiro tempo como o Barcelona até teve algumas chances, né? 2 boas defesas do goleiro do Oviedo, uma bola do Rafinha na trave, mas por mais que tivesse muito volume e que rodasse muito a área do Oviedo, tinha dificuldade de entrar. Tinha jogadores que vão muito melhor com mais espaço do que com pouco espaço. O Rashford, para mim, estava sendo o jogador mais perigoso, né? Porque quando ele abria para finalizar de pé direito, teve algumas boas finalizações. Então, o Barcelona tinha volume, acho que não tinha muita velocidade de circulação e não tinha, principalmente, entrada. Não tinha capacidade de gerar quase que dentro da área, porque nem tinha muita linha do Oviedo, era muita gente junto dentro da área, era um ônibus estacionado ali, e não tinha capacidade de entrar na defesa do rival. Tudo isso fica mais difícil. Eu acho que o jogo podia ter virado um drama e, de fato, o jogo só foi ser destravado no acréscimo do segundo tempo com o gol do Araújo, né? Falei que o Barcelona coloca 2 gols e assegura a vitória, mas com a bobagem do João Garcia, né? Eu já disse aqui que ele é um muito bom goleiro em saída de bola, cruzamento, em chutes de fora da área, em mano a mano. Ele é muito bom em muitas coisas, mas o jogo com pés do João Garcia é correto. Não é ruim. Por exemplo, o Manchester City contrata o Donnarumma, que não tem um bom jogo com os pés. O João Garcia tem. É porque ele não é o Ter Stegen, ele não é um super goleiro com os pés, mas ele é um goleiro correto com os pés. E acho que o erro dele não é nem de não saber jogar com os pés. É um erro de leitura, de dar a bola no pé do Marc Casador, que estava recuando. Ele dá um pouquinho mais à frente e a bola sobra pro gol do Alberto Reina. Quase no meio campo, estava vendo o dia do sonho dele, né? Jogo contra o Barcelona, em casa, o Oviedo voltando à primeira divisão mais de 20 anos depois, e ele fazendo um gol quase no meio campo. Ali a coisa podia ter ficado muito complicada, porque o Barcelona realmente tinha muita dificuldade de entrar sem o Lamine para destravar esse tipo de jogo. Com jogada individual, com drible, com espaço curto, com passes mais difíceis, realmente fica muito difícil. O Barcelona depende do Lamine, mas sem ele, nesses 4 jogos, o Barcelona fez 6 contra o Valência, 2 contra o Newcastle, 8, depois mais 6 gols nesses 2 jogos, então 14 gols em 4 partidas. Tem uma média de mais de 3 gols por jogo, né? 14 dividido por 4. Aí dá 3 pontos um pouquinho. Então é uma média de gols boa do Barcelona, mas para destravar esse tipo de jogo é difícil. Porque depois que destrava, que o adversário se abre, para correr, o Barcelona tem atacantes hoje de boas características, de espaço curto menos. E eu acho que o Firmino nesse tipo de jogo também faz muita falta, porque ele arrisca muito. Tanto chuta de fora da área, coisa que o Dani Olmo tem feito pouco, como também ele acelera mais passes do que o Dani Olmo, que é mais de controle de pausa do que o Firmino, que dá muito passe de primeira, que dá muita bola enfiada. E o Dani Olmo não fez muito isso.
segue minha alergia com ar de São Paulo. O Dani Olmo não fez muito isso. Aí quando entra o Lewandowski e sai o Rafinha numa substituição que eu acho que não era a ideal, como o Lewandowski faz o gol com o passe do Frenkie de Jong que entrou no segundo tempo, é claro que vira palmas para o Hans Flick. Mas o jogo estava 1-1. Se o Barcelona precisasse fazer mais alguma mudança ofensiva, ele tinha no banco de reserva só os garotos, né? Tinha o Dro, que é o Pedro Fernandes, e tinha o Tony Fernandes, que é o irmão do Guilherme Fernandes, os primos Fernandes, né, do Barcelona. Então tinha poucas opções, garotos que basicamente nem jogaram no profissional ainda, que jogaram muito pouco de pré-temporada, e eu não tiraria o Rafinha naquele momento. Colocaria o Lewandowski, talvez no lugar do Ferran, acho que o Hans Flick queria 2 atacantes de área para atacar o espaço de dentro de área, porque do lado de campo estava acontecendo, ou até tirar o Gerard Martin, deixar 3 zagueiros, como o Condé, o Eric Garcia, o Condé entrou depois, né? Mas com o Eric Garcia, o Paulo Barci e o Ronald Araújo funcionando mais com 3 zagueiros, o Rafinha como ala, como foi naquele jogo contra o Levante. Ele prefere colocar os 2 centroavantes, funciona muito bem, o passe do Frenkie de Jong é maravilhoso e entrou muito bem o Frenkie de Jong. O Marc Casador estava fazendo um jogo ok, acho que é um bom jogo do que é o Casador, né? De muita luta, de tentar passar muita bola de primeira, de dar continuidade rápida no jogo, mas não ter o refino nem a leitura do Frenkie de Jong para distribuir. E o passe do Frenkie de Jong é ótimo. A cabeçada do Lewandowski é uma cabeçada de um killer total, né? De um matador, de um depredador das áreas, esses termos que se dão normalmente para os centroavantes. E é o gol da característica do que o Barcelona precisava. Os confrontos com o Eric Bailly na defesa eram muito duros, muito físicos. O Barcelona não tinha jogador para fazer isso. O Lewandowski consegue correr mais do que ele. O Eric chega atrasado e ele faz a cabeçada do 2-1 do Barça e que depois vira 3-1 no gol do Ronald Araújo no escanteio cobrado pelo Rafinha. Mas eu não teria tirado o Rafinha. Acho que não era um grande jogo do Rafinha. Mas se fosse preciso fazer mais substituições e o gol não saísse tão rápido depois da entrada do Lewandowski, não tinha mais pólvora para colocar o Hans Flick, o que mostra que é um momento da temporada do Barcelona difícil, porque as lesões do final de semana, a do Gavi se confirmando e a lesão do Firmino, somada a lesão do Lamine, que já deve voltar no final de semana contra a Real Sociedad, deixaram o Barcelona quase que com a conta do chá de opções ofensivas, né? Hoje não tem um reserva para o Dani Olmo, esse reserva mais natural talvez seja o Rafinha para jogar como meia. O Rony Barley não está pronto para esse tipo de jogo. Acho que talvez fosse uma substituição que poderia fazer quase que no desespero se fosse para colocar um atacante a mais no finalzinho e tal, mas não é um cara para entrar e para mudar esse tipo de jogo. Acho que é um jogador que vai ser trabalhado ainda no Rony Barley. Então, 3 lesões no setor ofensivo, é claro que penalizam muito e penalizariam o Barcelona se não tivesse sido o gol do Lewandowski, porque não tinha mais onde mexer o Hans Flick, por isso não teria tirado o Rafinha desse jogo. Próximo jogo é contra a Real Sociedad. O jogo é em casa, mas não será no Camp Nou, né? O Barcelona ainda vai jogar sem os permissos, sem as licenças da prefeitura no Estádio Olímpico de Montjuïc. Vai jogar contra o Paris Saint-Germain também no Estádio Olímpico de Montjuïc, capacidade de 50 mil pessoas. Vai ser o primeiro jogo do Barcelona nessa temporada com estádio decente, né? O Johan Cruyff é um campo muito bom, mas é basicamente um campo para base do futebol feminino, não para o que é o Barcelona, que certamente vai lotar estádio de 50. Se eles vão jogar no estádio de 100, vai lotar um estádio de 100. E vamos ver depois se o Barcelona vai poder e vai conseguir jogar no Camp Nou em jogos da Liga dos Campeões. Porque a UEFA pode dar essa exceção ao Barcelona, como está sendo noticiado, de jogar no seu estádio, mesmo tendo jogado no Estádio Olímpico de Montjuïc, mas para isso nem dá para ser aquela primeira parte da reforma liberada de 27 mil pessoas, né? Porque a UEFA exige, por uma obrigação de ficar mais bonito na televisão, que toda aquela arquibancada que aparece, a arquibancada que fica na frente do banco de reserva esteja ocupada. E isso ainda é uma fase 2 da reforma do Camp Nou. Isso ainda vai demorar um pouco mais. Vamos ver como é que o Barcelona vai conseguir, quando que ele vai conseguir ter isso liberado. Tem agora o jogo contra o Paris Saint-Germain, depois tem parada para a data FIFA, então depois isso vai ser só em outubro, mas até aqui, para o estádio que o Barcelona esperava estar pronto em 10 de agosto. A gente está em 25 de setembro e não está ainda, está 45 depois de um prazo que era o que se esperava. Não sei se vai conseguir colocar 45 mil pessoas tão cedo e jogar a Liga dos Campeões, essa primeira fase, no Estádio Olímpico de Montjuïc. Uma vitória que o Barcelona teve que suar muito, teve que trabalhar muito, que mostrou que a dificuldade de atacar defesas fechadas existe e que para isso Lamine Yamal é muito importante. Eu também acho que o Firmino seria muito importante para esse tipo de jogo. Vai voltar depois da data. É isso, meu povo. Volto amanhã aqui respondendo perguntas de vocês, hein? Espero que vocês mandem perguntas lá no Instagram. Até lá, gente. Tchau, tchau.